A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. Eu me chamo Jaqueline. Estou aqui para falar com você a respeito de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero dividir com vocês. Espero que, assim como o Senhor falou comigo, Ele também fale com você. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Que fala assim: a missão de Barnabé e Saulo. Vou ler. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra, a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Tem muitas pessoas que fazem a obra sem o direcionamento de Deus. E aqui a gente vê o que eles fizeram antes. Eles buscaram em jejum e oração o direcionamento de Deus. Mas não é só para fazer a obra que nós precisamos buscar o jejum e a oração. Para todas as decisões na nossa vida, nós precisamos buscar ao Senhor com jejum e oração. Muitas vezes fica difícil jejuar, mas você mantém a firmeza na oração. Peça a Deus o direcionamento para que Ele te guie, te direcione. E o Senhor fala, Ele fala. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa que habita dentro do nosso coração. Que Ele veio a este mundo para nos guiar a toda a verdade. E o Espírito Santo, Ele te direciona, te guia em todos os caminhos que você deve seguir. Nós devemos buscar intimidade com Ele. Lembra lá no Éden, quando o Senhor vinha todos os dias para conversar com Adão e Eva? Ele tinha um relacionamento, o Senhor tinha um relacionamento com Adão e Eva, de intimidade, de comunhão. A conversa que a Bíblia nos fala se chama oração. Nós precisamos orar, buscar a presença do Espírito Santo para nossa direção em todos os lugares que nós formos, em todas as decisões que nós formos tomar. E a intimidade com o Senhor, muitas vezes não se consegue assim, rápido. Nós precisamos de tempo, meditando na palavra, orando. O Senhor, Ele nos fez para termos relacionamento, comunhão com Ele. Lembra da conversa que Abraão teve com o Senhor? Antes dele decretar o juízo dele antes dele decretar seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele teve uma conversa com Abraão.
E foi em oração. E nessa oração, Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló, para você entender o quanto é importante a oração. Ela, além de nos direcionar em tudo, além de nos trazer para perto do Senhor, ela funciona também como intercessão por aqueles que a gente ama. Ore, busque, mantenha comunhão com o Espírito Santo, mantenha comunhão com Deus, porque o Senhor, Ele é tão maravilhoso em tudo. Aconteceram muitas coisas já comigo, assim, que eu trago comigo como experiência. E trago assim como um impulsionar para buscar mais a presença de Deus. Aconteceu um fato comigo há um tempo atrás. Antes de acontecer o fato, o Senhor me deu um sonho, me mostrou o que ia acontecer e aconteceu. E quando aconteceu, eu já sabia o que ia acontecer. O final, o desenrolar da história foi muito mais surpreendente. Eu vi a fidelidade de Deus, o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus nos ama, mesmo nós sendo assim miseráveis, pecadores. O Senhor nos ama e Ele nos fez para termos comunhão com Ele. Ele cuida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pense bem nisso. Salmo 91. Deus, Ele guarda, Ele livra e Ele protege. Busca comunhão com Ele, que Ele é maravilhoso. Sem palavras.